Florença. Uma confusão de torres e de construções fortificadas, com vielas estreitas e casas de pedra coladas umas nas outras que não deixam ver o horizonte. As varandas dos sobrados garantem que a luz do sol não chegue direito em quem está andando na rua. Nessa Florença, você não vai encontrar o Davi de Michelangelo, porque ele ainda não foi esculpido. Nem os palácios, que hoje viraram museus, ou as catedrais, que são um imã de turistas. A gente tá no ano de 1482. E é nessas vielas escuras que um homem surge feito um cometa. Ele tem seus 20 anos e se chama Giovanni Pico della Mirandola. Pico della Mirandola é um jovem que logo que ele aparece na corte dos Médici, ele é adorado. E isso não só por ele ser muito inteligente, muito erudito, muito rico e dono de uma memória impressionante, mas também por ele ser muito bonito, algo que todos os relatos fazem questão de enfatizar. De gentil figura e nobre compleição, forte e esbelto, semblante agradável de pele branca, salpicada de um vermelho gracioso, olhos acinzentados e muito vivos, os dentes brancos e o cabelo loiro e abundante. E quando a gente fala que ele era um jovem, a gente pode dizer isso como uma característica absoluta, porque além dele se chamar Giovanni, que é jovem em italiano, ele nunca envelheceu. Ele morreu aos 31 anos, envenenado com arsênico. Por quê? A gente não sabe. Pode ter sido pelas ideias que ele publicou e difundiu, como pode ter sido por amor, ou por ele ter feito amizade com certas pessoas em vez de outras, como também pode ter sido por dinheiro ou por alguma disputa de herança, ou seja, por qualquer um dos motivos que levam uma pessoa dramática a envenenar outra com arsênico. Mas essa existência tão curta fez do Pico della Mirandola um ícone para as gerações seguintes. Se você for a Florença e entrar no Museu de São Marcos, que é um antigo convento dominicano, você vai encontrar ali uma lápide de mármore em que estão gravados os nomes de 2 homens que viveram juntos e que continuam juntos até hoje, Pico della Mirandola e o poeta Girolamo Benivieni. O que a inscrição diz, traduzindo do latim, é: aqui jaz Giovanni Mirandola, conhecido do Tejo ao Ganges e talvez até mesmo nos Antípodas. E em seguida vem: Girolamo Benivieni, para que nem a morte separe os ossos daqueles cujas almas estiveram unidas em vida pelo amor. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartoon, sagitariana com ascendente em Capricórnio. E eu sou a Sofia Nestrovski, escorpiana com ascendente em Aquário. 20 Mil Léguas é um podcast virginiano realizado pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. A gente também conta com o apoio da Vita Investimentos. E esse novo personagem a quem você acaba de ser apresentado, o Giovanni Pico della Mirandola, que é um pisciano com ascendente em Libra, esse eterno jovem foi o autor do primeiro livro na história a ser condenado pela Igreja Católica, no finalzinho do século XV. É um livrinho curto, otimista e sincrético. Foi o abre-alas do Renascimento. É um manifesto cheio de ideias novas, recuperadas no meio de ideias muito antigas e deixadas para trás. Nesse episódio, a gente também quer recuperar ideias que ficaram para trás, que ficaram ainda mais para trás do que as ideias do Galileu. Você vai voltar ainda mais no passado, para recuperar a lembrança de um modo antigo de conhecer a natureza. A gente quer falar do tempo em que a astronomia e a astrologia ainda não tinham se separado. A gente vai olhar de outro jeito para os planetas. Enquanto a gente estava escrevendo esse episódio, todas as vezes que a gente comentava com algum amigo que a gente ia fazer um episódio sobre astrologia, as pessoas perguntavam de duas uma: se a gente ia dizer que a astrologia é uma pseudociência
ou se a gente ia ler o mapa do Galileu. E a gente respondia: nenhum, nem outro. Mesmo no tempo do Galileu, essas duas formas de conhecimento não estavam exatamente separadas. Ainda que a astrologia fosse contestada, ela não deixava de fazer parte da divisão das 7 artes liberais. O que era chamado de trivium, a lógica, a gramática e a retórica, e o quadrivium, a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. Sendo que essa última estava completamente entranhada na astrologia. A distinção entre elas não era clara. Com a leitura das estrelas, dava tanto para ver a rota de navegação em alto mar, quanto para predizer uma invasão dos turcos. A astrologia estava nas cortes, na praça pública, nas decisões políticas e, inclusive, fazia frente à hegemonia da igreja. Quando Galileu assumiu o cargo de professor de matemática na Universidade de Pádua, muito do que ele fazia era ensinar os estudantes de medicina a calcular e a traçar mapas astrológicos, porque era também a partir das leituras desses mapas que os médicos podiam indicar um tratamento adequado. E depois que o Galileu publicou a descoberta de novos corpos celestes, como as luas de Júpiter ou como a enormidade de estrelas a mais no céu, para além daquelas que eram visíveis a olho nu, começou todo um grande debate sobre quais as implicações que esses novos astros teriam na astrologia. Galileu primeiro derrubou a astronomia e, em seguida, toda a astrologia. Foi isso que falou o embaixador inglês, depois de ler o livro dele. Mas nem todo mundo pensava assim. O Galileu não pensava assim. Tinha gente que dizia que os novos companheiros de Júpiter seriam de grande utilidade para as leituras astrológicas, já que esse planeta sempre tinha se comportado de uma maneira estranha. Em situações com os mesmos aspectos e as mesmas conjunções, Júpiter se mostrava a cada vez diferente e talvez agora tivesse surgido finalmente a explicação para isso. Galileu lia mapas e fazia previsões. Era um ganha-pão fácil para ele e também era algo que ajudava na hora de conquistar um patrono. Os Médici já vinham tentando criar correspondências entre o domínio deles e os planetas que governam o céu. Eles encomendavam horóscopos não só deles próprios, mas também da cidade de Florença. Horóscopos que sugerissem que o poder deles era uma necessidade prevista pelos astros. E no maior palácio dos Médici, tinha salas com as paredes inteiras pintadas com símbolos astrológicos, relacionando os membros da família aos planetas e aos deuses gregos e romanos. O fundador da dinastia, o Cosimo I de Médici, era explicitamente relacionado ao planeta Júpiter, que é o maior dos planetas, que é o mais importante dos deuses do panteão. No comecinho do livro Siderius Nuncius, na dedicatória ao Cosimo II de Médici, eu vou deixar o Galileu falar por ele mesmo. Foi Júpiter, digo eu, que, ocupando o meio do céu, olhou o vosso nascimento e derramou todo o seu esplendor e grandeza sobre o ar puro, a fim de que o vosso pequeno e terno corpo, juntamente com a vossa alma, colhesse com o seu primeiro sopro todo esse poder universal e autoridade. Esse livro de grandes novidades astronômicas começa com um elogio astrológico. O Galileu aproveita a mitologia que os próprios Médici estão implementando e ele dedica as luas de Júpiter a esse jovem Cosimo. O que ele está dizendo com todas essas reverências é que quando Cosimo nasceu, Júpiter estava no ponto mais alto do céu, na constelação de Sagitário. Saber interpretar os emblemas da astrologia era uma habilidade necessária para quem quisesse frequentar a corte. Era como saber as regras de etiqueta. Era um jeito de mostrar que você pertencia sim àquele ambiente, que você não era qualquer um. O Galileu fez mapas da família Médici e também da própria família, das filhas dele, a Lívia e a Virgínia. E existem pelo menos 3 registros do Galileu fazendo o próprio mapa astral. Mas agora a gente volta a olhar para aquele personagem muito inteligente, muito erudito, muito rico, dono de uma memória impressionante, muito bonito e dono do melhor nome de repetir em voz alta, o jovem
Pico della Mirandola. Que buscava transgredir os limites de tudo que era familiar e conhecido. A gente vai atrás de uma coisa que a gente não conhece mais. O Pico della Mirandola vai apresentar para a gente uma ciência antiga, uma forma de contemplar o mundo externo e, ao mesmo tempo, de perceber a si mesmo, de perceber o mundo interno. Ele escreveu que conhecer a si mesmo é conhecer toda a natureza, que o ser humano é a síntese de tudo que existe. Pois, de fato, aquele que conhece a si mesmo, conhece em si mesmo todas as coisas. Aquele que conhece a si mesmo, conhece em si mesmo todas as coisas. Guarda essa frase, ela vai ser importante mais pra frente. Giovanni Pico della Mirandola nasceu numa cidade minúscula com o nome da família dele, no norte da Itália, onde até hoje existe o castelo da família Mirandola. Ele aprendeu latim, árabe, aramaico e caldeu, que é a língua falada por Nabucodonosor. Ele leu Homero em grego e Moisés em hebraico. Ele gastou a fortuna em manuscritos antigos que só ele e os professores dele sabiam decifrar. Ele amou homens e mulheres e foi amado. Ele ficou algum tempo preso, porque pouco antes de viver com o poeta Girolamo Benivieni, ele armou um plano para poder fugir com Margherita, que era uma mulher casada, e aí ele foi pego pelo marido. Ele experimentou com alquimia e magia. Foi descrito como um agitador cultural, o mais glamuroso dos filósofos renascentistas. Ele era um intérprete da natureza e um criador de si mesmo. E ele tinha uma memória tão absurda que era capaz de recitar a Divina Comédia de cabo a rabo e de rabo a cabo, de trás para frente, linha por linha, começando pelo verso final do Paraíso. Ele desafiou o Papa. Foi considerado brilhante, insubmisso, insuportável. Quando Pico della Mirandola nasceu, ele foi nomeado Conde da Concórdia. E, de fato, foi a isso que ele aspirou a vida toda, ser um Conde da Concórdia, mesmo que para isso ele tenha comprado algumas discórdias. O grande projeto dele como filósofo era encontrar uma harmonia possível, uma forma de concórdia entre cristianismo, judaísmo, islã, o paganismo, os egípcios, a mística, Platão e Aristóteles. Isso tudo não para achatar as diferenças numa maçaroca cinza, mas porque, como ele disse, cada uma dessas escolas de pensamento possui algo notável e único que as outras escolas não possuem. Pico della Mirandola começa o seu pequeno manifesto recorrendo à sabedoria dos antigos árabes, para falar da figura humana, o espetáculo mais admirável já visto nesse teatro do mundo. O manifesto ficou conhecido como o Discurso sobre a Dignidade do Homem. Hoje seria o Discurso sobre a Dignidade Humana. E foi publicado em 1494. Se você quiser ler, inclusive, tem uma tradução recente do livro para o português, da Elaine Sartorelli para a editora Aine. Bom, 2 anos antes do Pico escrever esse discurso, em 1492, todos os muçulmanos e judeus que viviam na Península Ibérica foram forçados a se converter ao cristianismo, ou fugir, ou morrer. O que deu origem a uma quantidade imensa dos chamados cristãos novos, todos esses que adotaram sobrenomes ligados a profissões ou à natureza, como Ferreira, Silva, Oliveira, Carvalho, Nogueira. Mas o Pico della Mirandola marcou um antes e um depois no pensamento europeu, justamente porque ele encontrou respostas em fontes árabes e judaicas. E ainda para além disso, praticamente ao mesmo tempo que o Pico della Mirandola fala da dignidade do ser humano, do outro lado do oceano, as Américas estão sendo invadidas por navegantes portugueses e espanhóis. E com isso começa também a escravidão transatlântica. Enquanto isso, tinha gente tentando encontrar um caminho possível, nem que fosse pelo pensamento e pela escrita, um caminho possível para a concórdia e para a dignidade humana. O discurso do Pico della Mirandola tem 2 personagens principais, Deus e Adão.
E de coadjuvantes a gente tem os anjos e todas as criaturas do universo. A pergunta que ele quer responder é a seguinte: Por que nós existimos? quer dizer, não era o suficiente um universo com bois e bananeiras? Qual que é o sentido da gente estar aqui? E a resposta que o Pico della Mirandola dá começa assim. Quando Deus, o grande arquiteto, terminou de criar a sua obra maravilhosa e imensa, o mundo, quando ele terminou de preencher essa obra com todo tipo de criatura, ele viu o que ele tinha feito e sentiu falta de alguém que pudesse admirar a beleza de tudo que existe. Ele percebeu que precisava de um olhar livre para contemplar e amar aquela obra. Ele precisava de uma linhagem de seres contemplativos. Então Deus precisou criar o ser humano. Foi o último esforço da criação. E por ser uma ideia tardia, não tinha sobrado nenhuma característica para preencher o ser humano. A qualidade felina já tinha sido gasta nos felinos, a taurina nos touros, a crocodilesca nos crocodilos, a mineral nos minérios, a vegetal nas plantas e a demoníaca nos demônios. Deus entendeu que ele tinha que fazer uma criatura que viesse ao mundo vazia, que não pertencesse a nenhum lugar específico, nem tivesse nenhum dom particular. Uma criatura que se define não pelo que possui, mas pelo que não possui. No escuro das trevas me hospedo. Se da sombra à luz clara passo, minha alma escapa, como escapa o sonho, terminado o sono, e de meu corpo em partes me despeço, e não tenho ser, vida, nome. Todos os outros seres da criação têm um lugar, que eles habitam satisfeitos. A cobra gosta de ser cobra, e a palmeira não ia trocar a sua forma pela da amoreira. Mas o ser humano, sem nenhum lugar definido, só o que ele tem é uma infinita capacidade de desejar, e a partir do desejo determinar o que ele pode ser. Nós podemos contemplar, admirar, desejar e, finalmente, imitar as qualidades dos outros seres. E, então, decidir se a gente quer ser como anjos ou como legumes. Essa é uma decisão que cada um faz por si. Não cabe nem a Deus tomá-la por nós. Não tem nada que nos determine de antemão, além desse vazio. O homem é um animal, Pico della Mirandola escreve, de natureza vária, multiforme e mutável. a única lei que rege o ser humano é a da metamorfose. Quem não admirará esse nosso camaleão? Eu preciso colocar mais ser humano nessa história. Só que mais ser humano não de um ponto de vista individualista. Eu vou dizer, não, o ser humano é aquele capaz de mundo interno. O que mais? Mais nada. Para esse episódio, a gente conversou com a Bia Machado, que é taurina com ascendente em Sagitário e pesquisadora da mística árabe medieval, de autores que serviram de fonte para o Pico della Mirandola. Ela fez doutorado e pós-doutorado na filosofia da USP, estudando astrologia antiga. E a gente falou com ela para investigar o que é o ser humano nesse sentido que o Pico della Mirandola fala. A entrada nessa questão aqui é pela astrologia, uma ferramenta para olhar para o lado de fora e, ao mesmo tempo, entender o lado de dentro. Tem uma coisa que a gente conseguiu fazer, que é impressionante. A gente conseguiu destruir um planeta inteiro. É super legal, assim, como potência. Não, mas a gente realmente conseguiu fazer coisas incríveis. E agora vai precisar voltar e pegar o que deixou para trás. Nós simplesmente deixamos para trás a interioridade. E isso é uma palavra difícil de você falar. Na hora que você fala interioridade, dali a 2 minutos virou esotérica a conversa, ou virou afetiva, ou virou amorosa.
o ser humano ficou de lado e por isso a gente não tem mais amor, a gente faz guerra. Não, não é nada dessa babaquice. Interioridade é um mundo onde as coisas tomam forma. E elas precisam tomar forma. Porque é assim que você faz um diálogo com o mundo externo. Para entender do que a Bia vai falar de astrologia, você não precisa saber seu mapa astral e nem saber as diferenças entre ter um ascendente em Libra ou em Touro. Mas se quiser saber, pode. É que a questão é mais simples do que isso e ela é ao mesmo tempo mais ampla. Ela abarca tudo isso. Lembrando da frase do Pico della Mirandola que você ouviu mais cedo? Aquele que conhece a si mesmo, conhece em si mesmo todas as coisas. Eu acho que tem um caminho que encurta muito e que traz para o século XXI, para não ficar tão esotérico. Porque senão tem uma hora que você entra na metafísica e aí, na hora que você entra muito na metafísica, tem uma hora que você diz assim, bom, mas isso aí está no passado. Tem muita coisa que já foi. Como é que a gente traz para hoje? Acho que tem uma coisa básica, é pensamento analógico. Analogia é eu dizer, por exemplo, que a juventude tá para a primavera, assim como a velhice tá para o inverno. Ou então eu posso dizer que o sono é como a morte. E com isso, eu tenho uma primeira analogia. Mas eu também posso dizer que dormir é como nascer. E aí eu tenho uma segunda analogia. E a gente teria que parar para pensar um pouco no que essa segunda analogia quer dizer, porque ela é mais misteriosa. Todo mundo faz analogias, mesmo sem perceber. E muitas culturas que não a ocidental moderna se baseiam na analogia para interpretar o mundo. Uma coisa importante é que uma analogia não implica causa e consequência. Se a juventude é como a primavera, isso não quer dizer que quando chegar a próxima primavera a gente vai consequentemente estar mais jovens. Aliás, pelo contrário. Mas esse é um modo de pensar que cria pontes. Que cria pontes entre as estações e as idades, por exemplo. Ou entre o que a gente quiser. Entre as constelações e a nossa vida. Quer dizer, o analógico é o que vai fazer uma ponte, de fato. E essa ponte, a vantagem dela é que ela permite uma relação com o mundo interno. E todo o assunto é interno. Quando Pico della Mirandola se perguntou de que valia a astrologia, ele ponderou. Passou 130 dias observando o céu de Florença, anotando cada mudança marcante. E o que ele encontrou foi que o que os astrólogos previam não batia com o que ele estava observando. Desses 130 céus estrelados que ele viu, só uns 6 ou 7 coincidiam com as leis dos astrólogos. Então, deu para concluir que não passou de coincidência. E ele não foi o único a ver isso, e nem o primeiro. E nos séculos seguintes, com o uso do telescópio, a coisa foi ficando ainda mais evidente. Os erros de previsão da astrologia nunca foram um segredo. A astrologia divinatória foi proibida pelo Papa Urbano VIII quando, na primavera de 1630, um astrólogo previu que ele ia morrer cedo e logo. O Papa primeiro mandou o adivinho para as masmorras e depois, não contente, ele publicou um édito proibindo quaisquer predições sobre a morte de um Papa e de membros da família do Papa até o 3º grau de consanguinidade. No final das contas, também, a previsão daquele astrólogo estava errada. O Papa Urbano VIII só foi morrer 14 anos depois disso, com 76 anos de idade. Mas o telescópio não acabou de vez com a astrologia. A ciência da astronomia não matou a arte da astrologia. O que aconteceu ali, do século do Galileu em diante, foi que um campo se delimitou, o campo da ciência astronômica, que funciona por causa e efeito, e que desvendou o que é o tal do Mercúrio retrógrado. E essas duas práticas, esses dois jeitos de interpretar o universo, foram aos poucos se separando. Se a gente tiver no modelo analógico, a astrologia como previsão do futuro não é uma questão. E aqui a gente está fazendo uma distinção. Existe sim uma astrologia que faz previsões e que lê a nossa relação com os astros como uma relação de causa e efeito, uma relação de influência. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da astrologia como um instrumento analógico. O mapa astral é algo que te permite criar relações entre a sua interioridade e os planetas. Entre o Sol e o coração, por exemplo. Ou entre a Lua e as suas memórias de infância. É uma ferramenta de liberdade.
Porque com essas relações, você pode conhecer a si mesmo. Conhecer aspectos que você não teria como conhecer de outra forma. Você conhece a si mesmo e conhece a natureza nessa ponte de mão dupla que a analogia permite, pela qual você viaja. Você faz uma viagem interna, reconhecendo a si mesmo quando você lê seu mapa. Para Pico della Mirandola, o cosmos é um grande ser humano e o ser humano é um pequeno cosmos. Existe sim uma relação de analogia entre tudo que a gente tem do lado de dentro e tudo que existe do lado de fora. Mas aqui, do lado humano da questão, a gente é livre para desejar e para criar. Por isso que a ferramenta analógica da astrologia é útil. Por isso que o mapa astral é útil. Ele dá para a gente instrumentos para a gente criar a nossa história. Eu traduzo o mundo interno para o mundo externo e vice-versa. O que fazer, afinal, com esse vazio que é característico de todos nós camaleões? Criar analogias com todas as criaturas do universo e se preencher de histórias. Como é que eu vou falar de certas realidades se eu não der certas formas que são diferentes das outras? Eu vou chamar de gnomo, eu vou chamar de hobbit, ou de anjo, ou de demônio, que é muito eloquente essa forma, ela é muito útil para você trabalhar um monte de questões do seu mundo interno. Eu preciso dar esses nomes, eu não posso falar, eu tô com medo, eu tô triste, porque isso é um empobrecimento absurdo. Tá bom, você tá triste agora, que legal. Só que o mês passado você também falou que estava triste. Era a mesma coisa? Não, é completamente diferente, mas eu só tenho essa palavra. Mas se eu contar uma história, se eu fizer uma analogia, vocês vão ver que é completamente diferente. Então, puxa, vou contar uma história de um diabo ontem. E anteontem de um gnomo. Cara, eu tô falando do meu mundo interno. Quando Pico della Mirandola escreve que Deus se dirige ao primeiro ser humano que ele acaba de criar e Deus diz... Não, pera, Fred, agora não, porque eu quero que as pessoas prestem atenção nisso daqui. É um pouco difícil de entender de primeira. Leda, você me dá a deixa? Deus diz ao ser humano: Eu te coloquei no centro do mundo, a fim de que daí possas observar mais comodamente tudo o que existe no mundo. Não te fizemos celeste nem terreno, nem mortal nem imortal, a fim de que tu, como livre e honorário executor e escultor de ti próprio, te modelasse na forma que tu mesmo preferisses. Então, se você faz analogia, a analogia te permite conectar qualquer coisa com o seu mundo interno. O mundo interno, ele tem todo um campo que é vasto e que precisa tomar forma. Como é que ele toma forma? Se você der forma, se você comunicar. Isso é analogia. Vocês vejam que a coisa, na verdade, é brutalmente simples e é por isso que ela é desconcertante, por isso que ela é difícil. Porque aí a astrologia é uma maneira de você recortar o mundo interno, de você ter pistas, você ter mapas para se movimentar num lugar que não tem forma. Então, agora finalmente a gente vai falar sobre o mapa astral. O mapa astral do próprio Galileu. Quer dizer, na verdade, a gente não vai falar sobre esse mapa, desculpa. É que quando a gente começou a entrevista com a Bia Machado, a primeira coisa que a gente ouviu dela foi um não. Um não, porque a gente chegou lá na casa dela ansiosas para que ela interpretasse para a gente o mapa astral do Galileu, que nasceu no dia 26 de fevereiro de 1564, às 15 horas e 41 minutos, na cidade de Pisa, sob o signo de Peixes, com lua em Touro e ascendente em Leão. Eu não queria falar do mapa do Galileu, eu posso tentar, é que eu não conheço o Galileu. E a Bia disse que não ia ler o mapa do Galileu pra gente por um motivo simples. O mapa de uma cidade não é a cidade, é o mapa. É um esquema e ele não corresponde à cidade. Não é olhando para o mapa de Paris que você vai saber o gosto de um bom croissant. Olha, eu tô aqui com o mapa de Paris e eu queria que você me dissesse que croissant que eu vou comer amanhã. Eu digo, meu amigo, vai para Paris, come o seu croissant. Não precisa saber o que você vai comer amanhã. Deu pra entender? Pera, que ainda tem mais. Porque para que serve eu saber a planta de uma casa?
não serve para eu saber que móveis que tem nela. A biografia não interessa para a astrologia. O que interessa são as possibilidades. É o mapa. Se eu tenho o mapa de uma viagem que eu vou fazer, eu não quero que o mapa me mostre se ali na jungle vai ter tigre. E quando que vai aparecer o tigre. Eu quero que me mostre os caminhos. E aí, se aparecer um tigre, eu vou me preparar. O mapa não serve para biografia. Serve para eu me movimentar. E serve para eu abrir possibilidades, para eu dizer assim, puxa, eu achava que eu tinha que ir só por esse caminho, agora eu percebi que eu posso explorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou por outros caminhos. Resumindo, de que serve o mapa astral sem a pessoa? O Pico della Mirandola criticou a astrologia divinatória porque essa tentativa de adivinhar e de determinar vai na contramão do que ele enxergava, que o ser humano, esse ser desejante, inconstante e cheio de formas, o ser humano é o único capaz de se transformar pelo seu próprio desejo. Se não cabe nem a Deus determinar o nosso desejo, que dirá as estrelas? Mas pelo desejo, a gente é capaz de transformar o que a gente vê do lado de fora em matéria nossa, em matéria que nos dá forma, e o mapa mostra os caminhos. É o mundo da imaginação. O mundo da imaginação é o mundo da fantasia. Não, não é fantasia. É a única maneira que existe de eu constituir a pessoa para eu poder dialogar com o mundo externo. Senão, eu não dialogo, eu me submeto. A gente aqui no 20 Mil Léguas, eu e a Leda, a gente sempre esteve falando de imaginação e de analogia. Se você for ver, é desde o começo mesmo. Esse assunto já era um mote na primeira temporada. As analogias são comparações, elas são modos de juntar duas coisas quaisquer que existem no mundo, para perceber que, dependendo do critério que você usa, essas duas coisas têm, na verdade, muita coisa em comum. A analogia é uma figura de linguagem e uma bastante conhecida, bastante utilizada. Quando eu digo, por exemplo, que a juventude está para a primavera, assim como a velhice está para o inverno, pronto, eu fiz uma analogia. E as analogias são muito úteis, porque quando elas funcionam, quando uma analogia é bem feita, ela faz a gente entender as coisas de imediato. Ela dá um clique no nosso cérebro, ela ilumina o que estava oculto ou o que estava difícil de perceber. Quando Darwin estava pensando sobre a origem das espécies e ele foi lá e leu o Malthus, aquilo deu um clique para ele. Quando ele começa o livro dele com essa analogia entre a seleção artificial e a seleção natural, ele quer que a gente tenha um clique desses também. E na segunda temporada a gente também estava olhando para as analogias. Como se o mundo quisesse mostrar que entre tudo que existe uma analogia secreta. E o que o Humboldt faria sempre, viajando de um ponto para o outro, o que ele faria seria perceber os vínculos, as analogias secretas entre esses dois pontos. Galileu, esse astrônomo que era também astrólogo, olhava para o mundo e imaginava o mundo. Tem especialistas hoje, inclusive, que dizem que ele não fez, de fato, nenhum dos experimentos que ele disse que fez, que são todos experimentos na imaginação. E, mesmo num sentido mais concreto, ver também é imaginar. Lembra que as montanhas da Lua só foram decifradas pelo Galileu porque ele conhecia técnicas de desenho, de perspectiva e de claro-escuro. E, para construir o pensamento dele, para argumentar, o Galileu está o tempo todo fazendo analogias. Por exemplo, tem pelo menos 11 casos significativos em que o Galileu cria analogias com cavalos nos textos dele. Cavalos são imagens para o movimento, para a beleza e para a complexidade da natureza. Tem uma passagem especialmente bonita em que ele faz uma analogia para pensar sobre o funcionamento do próprio pensamento. Para ele, raciocinar é análogo a correr.
Ele se defende da acusação de que ele estaria errado nas conclusões dele porque ele foi o único a chegar nelas. Então, ele diz assim: se raciocinar fosse como puxar, eu concordaria que vários raciocinadores valem mais do que um, assim como vários cavalos podem puxar mais sacos de trigo do que um só. Mas raciocinar é como correr e não como puxar. E um só corcel berbere pode vencer na corrida 100 cavalos de tiro. E Galileu também deu forma ao mundo interno dele nas leituras que ele mesmo fez do próprio mapa astral. No fim das contas, a astrologia não era só um ganha-pão fácil para ele, ou uma ferramenta de bajulação. Era também uma ferramenta de autoconhecimento. A gente trouxe para esse episódio o Pico della Mirandola, o abre-alas do Renascimento. Agora, uns 100 e tantos anos depois do Pico della Mirandola, com o Galileu, a gente já está no final do Renascimento. A gente já está vendo o mundo se transformar em outro. E Galileu está com um pé em cada mundo. É um momento de cisão. É um momento em que a astronomia vai se separar da astrologia. A astronomia é agora baseada em causa e consequência. A ciência moderna se desfaz desse modelo em que todas as coisas estão integradas em redes de relação e que não existe uma separação entre o dentro e o fora. Depois do Galileu, a ciência vai aos poucos deixar de lado a nossa interioridade. Mas, por enquanto, aqui com o Galileu, a gente ainda está entre lá e cá. E o Galileu olha para a Lua com o telescópio, mas ao mesmo tempo ele não deixa de se entender e de se inventar quando ele olha para o próprio mapa astral. E se a gente não tem como ler o mapa do Galileu, já que o Galileu não está aqui, o que a gente pode fazer é escutar as palavras dele mesmo, num poema que ele fez a partir do mapa dele. Um soneto cheio de imagens astrológicas. O Galileu, um pisciano com lua em touro, ascendente em leão, Saturno em câncer. Parte peixe, parte touro, leão e caranguejo. Como é que ele se interpreta? Como um monstro. Monstro sou, e mais estranho e mais disforme que a arpia, a sereia ou a quimera. Nem na terra, no ar ou na água não há fera com partes tão multiformes. De cima a baixo não há o que conforme, como se aqui fosse preto e ali branco. E atrás de mim os caçadores em bando traçam minhas pegadas, me contornam. No escuro das trevas me hospedo. Se da sombra à luz clara passo, minha alma escapa, some, como escapa o sonho quando me desperto. E de meu corpo em partes me desfaço, e não tenho ser, vida, nome. Esse soneto, de 1640, chamado Enigma, foi um dos últimos poemas que o Galileu escreveu, já perto do fim da vida dele, com 75 anos. No que é que ele estaria pensando nesses últimos anos da vida? Como escapa o sonho quando me desperto, e de meu corpo em partes me desfaço, e não tenho ser, vida, nome, vida, vida, nome, 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 nome. No próximo episódio, você vai voltar para um Galileu com ser, vida, nome. A gente vai contar a história dele com a igreja. A terceira temporada do 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros, foi realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Nosso podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. E para saber mais das outras traduções que a gente usou e saber das referências consultadas em cada um dos episódios,
é só conferir na nossa newsletter, que você pode assinar no site da Livraria Megafauna. E lá você também pode ver as edições passadas das newsletters dos episódios anteriores. Direção-geral e idealização da escorpiana Fernanda Diamante. A concepção, a pesquisa, o roteiro e a apresentação são nossas, Leda Cartoon, Sagitariana, e Sofia Nestrovski, Escorpiana. A coordenação geral é da Irene Buarque de Holanda, que nasceu na virada do signo de Libra para Escorpião. A trilha sonora, mixagem e edição de som são obra do Fred Ferreira, que é um canceriano. A masterização é do sagitariano Tuta Macedo. Quem fez a revisão técnica dos roteiros foi o pisciano João Cortese. A edição dos textos é da Rita Palmeira Ariana. Quem fez o projeto gráfico e a identidade visual foi a canceriana Flávia Castanheira. A diagramação é do André Stefanini, escorpiano. Comunicação por Leana Ferreira, taurina, e Manuela Stelzer, virginiana. Assistência de produção da Júlia Brick, libriana. Distribuição nas plataformas pelo taurino Ricardo Terto. E esse episódio foi gravado no estúdio Baticum pelo Rodrigo Fonseca, que também é escorpiano. Vida, vida, nome, 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 nome.